Imagina um lugar onde estavam guardados quase todos os conhecimentos que a humanidade já tinha descoberto até aquele momento. Parece coisa de filme. Mas esse lugar existiu de verdade, a famosa Biblioteca de Alexandria, construída lá no Egito por volta do ano 295 a.C. Dizem que ali tinha de tudo: textos sobre astronomia, matemática, medicina, filosofia e até relatos de viagens a terras distantes. Um verdadeiro tesouro que de repente, simplesmente sumiu da história. Mas afinal, o que aconteceu com esse patrimônio gigantesco? Será que esse acervo foi perdido num incêndio acidental ou alguém quis apagar tudo de propósito? E se esses escritos tivessem sobrevivido, será que hoje viveríamos em um mundo muito mais avançado? Pois bem, a primeira dúvida pode ser respondida com base nos relatos históricos. Guerras e conflitos em Alexandria foram os grandes responsáveis pela destruição. Já a segunda é quase uma certeza. Se esse material tivesse chegado até nós, provavelmente a ciência teria dado saltos enormes muito antes. Tudo começou com o rei Ptolemeu II, herdeiro do trono após a morte de Alexandre, o Grande. Ele tinha um sonho ousado: juntar todo o conhecimento do planeta em um único local. Para isso, criou uma regra curiosa: todo navio que parasse no porto de Alexandria tinha que entregar seus livros e pergaminhos. Os escribas copiavam o conteúdo, ficavam com o original e devolviam só a cópia. Assim, em pouco tempo, o acervo chegou a reunir centenas de milhares de rolos de papiro. Esses textos vinham de todos os cantos do mundo conhecido: Grécia, Índia, Mesopotâmia e até da distante China. Não demorou muito para a biblioteca virar ponto de encontro de filósofos, cientistas e estudiosos que queriam aprender, discutir ideias e compartilhar descobertas. Na prática, ela funcionava como uma espécie de universidade gigante da antiguidade, concentrando tudo o que a humanidade tinha de mais valioso em termos de conhecimento. Agora que você já sabe como essa biblioteca surgiu, dá para imaginar a importância que ela tinha, né? Mas junto com a fama também vinham os problemas. Alexandria era uma cidade disputada, estratégica e cheia de riqueza, e isso atraía tanto sábios quanto inimigos. Não é à toa que, ao longo dos séculos, várias guerras passaram por lá e colocaram a biblioteca em risco. Mas afinal, qual foi o momento que realmente marcou o começo da sua destruição? E será que existe um único culpado ou várias tragédias foram se acumulando até apagar esse tesouro? A primeira resposta é mais complexa do que parece. Não existe consenso, porque os registros históricos se contradizem. Já a segunda é mais aceita pelos especialistas. Na verdade, não foi só um desastre, mas uma sequência de acontecimentos que, somados, levaram ao fim. O primeiro grande episódio aconteceu em 48 a.C., quando Júlio César, em plena guerra civil romana, acabou cercado em Alexandria. Para se proteger, ele ordenou que ateassem fogo nos navios do porto. O que ele não imaginava é que as chamas se espalhariam pela cidade e atingiriam também os depósitos da biblioteca. Muitos acreditam que foi nesse momento que milhares de rolos foram destruídos. Mesmo assim, relatos indicam que parte do acervo sobreviveu. Só que aí entra um detalhe importante: a biblioteca não era apenas um prédio, mas um verdadeiro complexo, com salas de estudo, espaços para tradução de textos e até áreas de pesquisa. Então, mesmo após o fogo de César, ainda restavam documentos guardados em outros setores. O problema é que, nos séculos seguintes, Alexandria continuou sendo palco de conflitos religiosos e políticos. Cada mudança de poder trazia novas ameaças. Alguns imperadores viam aquele acervo como um perigo, outros simplesmente não se importavam em preservar. Resultado: pedaço por pedaço, o que restava foi sendo perdido. Depois do incêndio na época de Júlio César, muita gente pensa que a biblioteca simplesmente acabou ali. Mas não foi bem assim. Parte dos textos ainda existia, espalhada em diferentes prédios e coleções dentro da própria cidade. O problema é que os séculos seguintes trouxeram novos inimigos, e dessa vez não eram apenas exércitos em guerra, mas também conflitos religiosos que mudariam para sempre o destino do lugar. Será que o conhecimento guardado lá era visto como ameaça para certas autoridades? E os novos líderes tinham interesse em proteger aquele tesouro ou preferiram ignorá-lo? A primeira pergunta pode ser respondida lembrando que muitos textos iam contra ideias religiosas que estavam ganhando força. Já a segunda mostra que, para vários governantes, preservar livros antigos não era prioridade. Em alguns casos, era até um incômodo. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em 391 d.C., quando o imperador romano Teodósio ordenou a destruição de templos pagãos. Nesse período, Alexandria tinha um enorme centro de adoração chamado Serapeu, que também abrigava parte do acervo da biblioteca. Com a perseguição ao paganismo,
Relatos dizem que muitos documentos foram queimados ou simplesmente jogados fora. Esse episódio mostra como o destino da biblioteca foi sendo decidido aos poucos, não em um único dia de tragédia, mas em várias etapas de descaso e violência. O que antes era visto como o maior centro de estudos do mundo começou a ser tratado como algo perigoso ou inútil. E mesmo após essa destruição, ainda havia rumores de que coleções menores resistiam em outros cantos da cidade. Ou seja, a ideia de que a biblioteca desapareceu de uma vez só é um mito. Na prática, foram séculos de perdas acumuladas até que não restasse quase nada. Muita gente acredita que a destruição definitiva aconteceu séculos depois, durante a expansão islâmica. No ano de 642 d.C., o general Amr ibn al-As conquistou Alexandria, e é aí que entra mais uma versão polêmica dessa história. Dizem que, após a vitória, o califa Omar teria dado uma ordem que mudou tudo. Os livros que fossem úteis já estavam no Alcorão, e os que não estivessem lá não valiam a pena ser preservados. Será que essa ordem realmente foi dada, ou isso é apenas uma lenda? E se for verdade, o que isso teria significado para o pouco que ainda restava do acervo? A primeira pergunta divide os historiadores até hoje. Muitos acreditam que esse relato é apenas uma invenção posterior, criada séculos depois, para culpar os árabes pela perda da biblioteca. Já a segunda mostra que, se essa decisão tivesse acontecido de fato, provavelmente teria acabado com o que ainda sobrava de conhecimento guardado. De acordo com essa versão, os pergaminhos foram usados como combustível nos banhos públicos de Alexandria, o que teria durado meses até consumir tudo. A cena parece quase inacreditável, mas circula em diversos relatos da Idade Média. O curioso é que não há documentos contemporâneos à época confirmando essa história, o que faz dela um dos maiores mistérios sobre o fim da biblioteca. Independente de ser verdade ou não, o que se sabe é que, depois dessa época, já não existiam mais registros sobre a biblioteca funcionando. Ela simplesmente desaparece da história. Alguns dizem que já estava praticamente destruída antes mesmo da chegada dos árabes, e que essa versão serviu apenas como um símbolo do esquecimento. O que fica claro é que não houve um único culpado, mas uma sequência de desastres, guerras, perseguições religiosas, incêndios e séculos de descaso. Cada evento arrancou um pedaço desse tesouro até que nada mais restasse. Até aqui a gente viu como guerras, disputas religiosas e até versões lendárias ajudaram a apagar a biblioteca do mapa. Mas a grande pergunta é: o que, de fato, se perdeu lá dentro? Porque não estamos falando de meia dúzia de livros, mas de centenas de milhares de manuscritos vindos de várias partes do mundo antigo. Será que havia teorias científicas muito à frente do tempo? E será que poderíamos ter avançado séculos em tecnologia e descobertas se esses textos tivessem sobrevivido? A primeira questão parece bem provável. Alguns estudiosos acreditam que existiam registros de invenções como máquinas a vapor, mapas com territórios não explorados e até cálculos astronômicos que poderiam ter mudado a forma como entendemos o universo. Já a segunda é quase consenso. Se tivéssemos acesso a esse material, a história da humanidade teria sido muito mais acelerada. Imagina só, a medicina poderia ter avançado séculos antes, curando doenças que só foram controladas na era moderna. A navegação teria se desenvolvido com muito mais rapidez, já que os mapas antigos traziam rotas e descrições de lugares que demoramos muito tempo para redescobrir. E quem garante que o uso da energia, como o vapor ou até a eletricidade, não teria sido experimentado bem antes da Revolução Industrial? O simples fato de muitos desses textos terem vindo da Índia, da Mesopotâmia e da China já mostra como o acervo era diverso. Cada região trazia saberes únicos, desde técnicas agrícolas até filosofias que só chegaram ao Ocidente muito tempo depois. O cruzamento dessas ideias poderia ter criado inovações impressionantes. É por isso que a perda da Biblioteca de Alexandria é considerada uma das maiores tragédias intelectuais da humanidade. Não foi só um prédio que pegou fogo ou um depósito que desapareceu. Foi a chance de termos saltado no tempo, de termos vivido num mundo bem diferente do que conhecemos hoje. Mesmo desaparecida há séculos, a Biblioteca de Alexandria nunca deixou de alimentar a imaginação das pessoas. Até hoje, o mistério em torno dela inspira filmes, séries, documentários e até livros de ficção que criam teorias sobre o que teria acontecido com esse acervo perdido. Para muita gente, a ideia de que ali estavam escondidos segredos capazes de mudar a humanidade é simplesmente fascinante. Será que algum desses pergaminhos ainda pode estar escondido em algum lugar? E por que a biblioteca virou um símbolo tão forte da perda de conhecimento? A primeira pergunta ainda não tem resposta definitiva. Alguns acreditam que pequenos fragmentos podem ter sobrevivido em coleções privadas ou em templos que não foram destruídos. Já a segunda se explica pelo peso simbólico.
a biblioteca representa tudo aquilo que o ser humano poderia ter alcançado, mas deixou escapar. No cinema, por exemplo, já vimos histórias que falam sobre livros secretos escondidos em Alexandria ou descobertas que mudariam o mundo se viessem à tona. Na literatura, diversos romances históricos usam a biblioteca como pano de fundo para aventuras cheias de conspiração e mistério. Até no mundo dos jogos e quadrinhos ela aparece como referência a um lugar mágico, quase mítico. Mas não é só a ficção que mantém essa chama acesa. Pesquisadores e arqueólogos ainda buscam pistas sobre onde poderiam estar restos desse acervo. Escavações em Alexandria e em cidades próximas já revelaram vestígios de construções antigas que poderiam estar ligadas ao complexo da biblioteca. Até hoje, qualquer achado, por menor que seja, gera uma enorme expectativa. A verdade é que, mesmo sem provas concretas, a biblioteca virou uma lenda eterna. Ela não é só uma parte da história antiga do Egito, mas um símbolo mundial da importância de preservar o conhecimento. E talvez seja justamente esse mistério que a torne tão inesquecível até hoje. Hoje em dia, quando especialistas falam da Biblioteca de Alexandria, quase todos concordam em uma coisa: ela não desapareceu de uma vez só, mas sim em vários episódios ao longo dos séculos. Essa visão ajuda a entender por que nunca encontramos provas claras de um único incêndio ou um único culpado. Foi como se a biblioteca tivesse morrido aos poucos, em silêncio, até sumir de vez. Será que realmente existiam os famosos 400 mil rolos de papiro? E por que ainda é tão difícil confirmar o tamanho real do acervo? A primeira pergunta não tem uma resposta exata, porque os números variam de fonte para fonte. Alguns falam em 200 mil, outros em até 700 mil documentos. Já a segunda questão se explica pela falta de registros confiáveis. Muitas informações que chegaram até nós são relatos feitos séculos depois, misturando fatos e lendas. Pesquisadores modernos acreditam que a imagem da biblioteca pode ter sido exagerada ao longo do tempo. Isso não significa que ela não fosse grandiosa, mas talvez não fosse tão gigantesca quanto alguns textos descrevem. Mesmo assim, ela continua sendo vista como o maior centro de conhecimento da antiguidade, justamente pelo simbolismo que carrega. Outro detalhe que os historiadores levantam é que parte dos textos pode ter sido copiada e levada para outros lugares antes da destruição. É possível que alguns manuscritos tenham chegado até Constantinopla ou até bibliotecas no mundo islâmico. Se isso for verdade, talvez fragmentos desse acervo ainda estejam escondidos em algum arquivo esquecido, aguardando para ser redescobertos. O consenso é que nunca teremos todas as respostas. A ausência de provas diretas abre espaço para especulações, mas também mantém o fascínio pelo tema. E talvez seja justamente isso que faz a biblioteca permanecer tão viva na nossa memória: a mistura entre realidade e mito. Quando a gente pensa na Biblioteca de Alexandria, não dá para evitar uma sensação de perda enorme. Não sabemos exatamente quantos livros existiam lá dentro, mas a ideia de que milhares de anos de descoberta simplesmente desapareceram serve como um grande alerta. Afinal, se todo esse conhecimento se perdeu uma vez, o que garante que não possa acontecer de novo? Será que estamos realmente cuidando bem do que produzimos hoje? E o que podemos aprender com o fim dessa biblioteca? A primeira pergunta é importante porque, mesmo com toda a tecnologia atual, ainda corremos riscos. Documentos digitais podem ser apagados, arquivos físicos podem ser destruídos, e guerras continuam ameaçando centros de pesquisa. Já a segunda mostra que a grande lição é clara: precisamos proteger o conhecimento como se fosse o nosso bem mais precioso. Hoje existem projetos gigantes para garantir que a informação não se perca. A própria cidade de Alexandria inaugurou, em 2002, a Biblioteca Alexandrina, uma biblioteca moderna e tecnológica que homenageia a antiga. Além disso, temos bancos de dados digitais espalhados pelo mundo, como a Internet Archive, que guardam bilhões de páginas, livros e vídeos para as próximas gerações. Mesmo assim, o símbolo da antiga biblioteca continua ecoando. Ela nos lembra que o saber é frágil e pode sumir se não houver esforço coletivo para preservá-lo. E mais, mostra que perder conhecimento é perder oportunidades, é atrasar o futuro. Por isso, falar sobre a Biblioteca de Alexandria não é apenas contar uma história do passado. É também refletir sobre o presente e pensar no amanhã. Talvez nunca saibamos tudo o que foi perdido, mas temos a chance de garantir que algo parecido nunca mais aconteça. Agora eu quero saber a sua opinião. Será que a humanidade estaria séculos à frente se a Biblioteca de Alexandria tivesse sobrevivido? Responde aí nos comentários e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama história.